Você já ouviu falar certamente no Espiritismo ou na doutrina espírita? E até muitas pessoas confundem o Espiritismo com outras doutrinas, com outras religiões espiritualistas, e que não são a mesma coisa. O Espiritismo é uma doutrina espiritualista, mas nem toda doutrina ou toda religião espiritualista é espírita. A recíproca não é verdadeira. Então a pergunta é: você sabe como surgiu o Espiritismo? No século XIX, na França, um professor de nome Hippolyte Léon Denisard Rivaio tomou conhecimento de certos fenômenos estranhos, é bem verdade, que vinham acontecendo e que supostamente estariam sendo provocados por forças sobrenaturais, o que eles sugeriam ser espíritos. E após vários estudos e um profundo trabalho investigativo sobre criteriosa análise desses fenômenos, começou a surgir uma doutrina nova, a que hoje conhecemos como o Espiritismo. Mas antes, eu peço a você que não saia daí, veja essa pequena vinheta e logo logo estarei de volta. Fica aí, hein? Estamos de volta, falando hoje sobre a origem, o início, como surgiu a doutrina espírita. Mas antes, eu quero falar um pouco de como esse professor Rivaio, que era um pedagogo, já na época com 50 anos de idade, e mais de 20 livros didáticos editados e aceitos na França, como que esse professor ficou sabendo desses fenômenos que já eram muito comentados em Paris? A novidade das mesas girantes e falantes. Esses fenômenos atingiram a Europa, trazendo um novo tipo de passatempo e entretenimento nos salões parisienses. Eram charges publicadas nos jornais, com certo ar brincalhão, a respeito dos fenômenos. Seguidores do magnetismo começaram então a estudar esses fenômenos, crendo que tudo não passava da atuação dos fluidos magnéticos. É nesse clima que o então professor Rivaio, que era um homem sério, de notável inteligência, bastante racional, conhecedor profundo do magnetismo, um educador respeitado e discípulo do suíço Pestalozzi, que era considerado o pai da pedagogia moderna. É assim que esse professor ouve falar das mesas girantes. Bem, em 1854, o professor Rivaio encontra um colega magnetizador, que era o senhor Fortier, e este lhe faz uma série de relatos acerca de uns fenômenos que vinham chamando a atenção em toda a Europa e até nos Estados Unidos da América. Eram mesas e outros objetos que se moviam, elevando-se, indo para lá, para cá, parando, descendo e até obedeciam comandos, sem interferência de qualquer pessoa ou de qualquer outro mecanismo especial. Isso ficou conhecido como as mesas girantes, porque as mesas giravam, se moviam, né? Bem, algum tempo depois, o senhor Fortier diz ao professor Kardec, então professor Rivaio, que as mesas não só se moviam, mas também falavam. Aí já é demais, né? O professor Rivaio, de um ceticismo exacerbado que era, então respondeu ao seu amigo Fortier, abro aspas, só acreditarei quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto
para nos fazer dormir. Fecha aspas. Olha, embora não acreditando nos tais fenômenos, mas o fato é que o professor Rivaio ficou bastante curioso e até se dispôs a entendê-los. Passou então a estudá-los e, após muita leitura, muita análise, chegou à conclusão que esses fenômenos tinham uma origem inteligente, que eram provocados por seres humanos que um dia viveram aqui na Terra, como nós. Mas antes é importante mencionar o caso da família Fox. A família Fox mudou-se para um vilarejo em Hydesville, no estado de New York, nos Estados Unidos da América. E duas irmãs Fox eram Catherine, Kate, na época com 10 anos, e Margaret, Maggie, na época com 14 anos. Isso marcou os primeiros fenômenos do espiritismo conhecido naquele tempo. Porque as irmãs Fox, médiuns que eram, elas começaram a ouvir pancadas no soalho, em outros pontos da casa, e a coisa foi se alastrando, foi aumentando, a ponto que elas se tornaram celebridades. Mas isso é um capítulo para uma outra história, quando podemos falar das irmãs Fox. Aqui é só para enriquecer o assunto de hoje, de como surgiu a doutrina espírita. Na verdade, foram os primeiros casos dos fenômenos, foram nos Estados Unidos com as irmãs Kate e Maggie, as irmãs Fox. Bom, partindo disso aí, o professor Rivaio deduziu que aquilo tudo acontecia por influência dos espíritos dos homens. Eram provocados por espíritos dos homens que haviam morrido na carne. Homens que viveram aqui, morreram, como todos morrem, os seus corpos, mas que continuam vivos na outra dimensão da vida, na dimensão espiritual. A partir daí, o professor Rivaio começa a fazer diversas perguntas a esses espíritos através de médiuns diferentes. E as respostas a essas perguntas, ele foi comparando-as e foi analisando e codificando. Tudo isso com o mais rigoroso critério e sob o crivo da razão. É assim que surge o Espiritismo. E sua primeira obra? Sua primeira obra foi O Livro dos Espíritos. Aqui um exemplar. Esse livro foi editado em 1857, no dia 18 de abril daquele ano. É um livro formatado à base de perguntas e respostas. A primeira edição com 511 perguntas e a edição definitiva, logo depois, com 1019 perguntas. Esse livro é dividido em 4 partes. E cada parte desse livro deu origem a outros livros. Das 4 partes surgiram 4 livros, perfazendo ao todo o Pentateuco kardeciano, que são 5 os livros da obra básica da doutrina espírita. A terceira parte desse livro é interessante, que vai dar origem a um livro muito importante para o espírita, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja que o nome é Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitos líderes religiosos, sobretudo de religiões bíblicas, criticam a doutrina espírita e até dizem, olha, eles até o evangelho deles é do Espiritismo, não é de Jesus. Quando, na verdade, eles dizem isso por não saberem nada, ou quase nada, ou propositadamente para detratar essa doutrina tão maravilhosa que é do Cristo. É o evangelho segundo o Espiritismo, não do Espiritismo. É o evangelho segundo a interpretação
a exegese, sob a ótica espírita. São as máximas do Cristo, os ensinamentos morais, que ela deriva, essa obra, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é as leis morais. Pois bem, então são os livros da obra básica: o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, 1857, Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em 1865, e por fim, a última obra, a Gênese, lançada em 1868. Um ano e 2 meses depois do lançamento dessa obra, a Gênese, Kardec desencarna. Aí você está me perguntando, naturalmente, até aqui você falou no professor Rivaio, Hipólito Leon Dionizado Rivaio. E de onde vem então esse nome, Allan Kardec, que é estampado nos livros e que todo mundo chama espiritismo kardecista? Olha, numa sessão que hoje chamamos reunião, numa reunião mediúnica, um espírito familiar apresentou-se ao professor Rivaio, através de um médium, dizendo-se Zéfiro. Ele se identificava como Zéfiro. E ele revelou que esse espírito Zéfiro e o professor Rivaio, eram conhecidos de uma encarnação de tempos idos, lá na época dos druidas, que eram uma espécie de sacerdotes e instrutores dos povos celtas, na Gália, província da qual se originou a moderna França, a Gália. Quando então, o professor Rivaio, nessa época, se chamava Allan Kardec. É esse o motivo pelo qual ele adotou esse nome. Ele já tinha vivido uma encarnação em tempos idos, atendendo pelo nome Allan Kardec. E esse espírito, Zéfiro, dizia que era um espírito amigo e seu protetor, e inclusive protetor do médium. Ele disse que Kardec deveria reunir todos os ensinamentos, todas as conclusões, em uma doutrina que propagasse os ensinamentos do Cristo e que também trouxesse alívio para os corações dos homens, pudesse aliviar os corações da humanidade. Lembramos, meus amigos, que a doutrina codificada por Allan Kardec, a doutrina espírita, ela tem um caráter científico, filosófico e religioso. Essa proposta está expressa em uma das máximas de Kardec, presente na última obra do Pentateuco kardeciano, a Gênese. A máxima é a seguinte, abro aspas: o Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificará. Sobre esse ponto, se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Fecho aspas. Vou repetir. O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria. Naquele ponto em que foi demonstrado o erro. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Fecha aspas. Então, isso quer dizer, no dizer de Kardec, que não é uma doutrina fechada, uma verdade absoluta, dogmática, de jeito nenhum. É uma doutrina aberta. Que no dia que a ciência provar alguma coisa desses postulados que não está correto, que se modifique esse ponto e se aceite aquilo que a ciência provou ser o correto. Agora, o pior é que até hoje ainda não apareceu nada em discordância com os postulados dessa doutrina maravilhosa. E por uma razão simples. Esses espíritos superiores, quando eu digo superiores, são espíritos de elevada envergadura moral ou
nas religiões, outras podem chamar de anjos. Então são espíritos que falavam em nome de Jesus, em nome do Cristo. Então eles estavam sob direção do Cristo, portanto, jamais poderiam dar informações que não fossem úteis para nós, enquanto seres humanos em evolução nesse planeta azul. Aqui, penso que fizemos um resumo bem simples, porque seria falar horas e horas numa live ou num vídeo que se alongaria e as pessoas não costumam ver muitos vídeos longos. Até veem, quando é de artistas, sobre a vida dessas pessoas, TikToks, vídeos desse teor, muitos não gostam de ver. Mas como você, tenho certeza que também muita gente quer tomar conhecimento e aproveitar alguma coisa, né? Então, fiz aqui um resumo bem sintético mesmo, desculpem a redundância, dessa doutrina que tem em seus postulados a crença na reencarnação, na comunicação com os espíritos. Quando eu digo comunicação, gente, não é invocação de espíritos, conforme alguns religiosos, equivocadamente, e por não ter o devido conhecimento da doutrina, ou quase nenhum conhecimento, ou até mesmo de propósito, condenam, fazem verdadeira detração da doutrina espírita, e invocando o capítulo 18 do livro Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco de Moisés, da Torá, ou o 5º livro do Antigo Testamento, da Primeira Aliança. Porque nesse capítulo 18 do Deuteronômio, lá diz que não se deve consultar os mortos, não se deve consultar os espíritos. E aí eles dizem, está vendo? Que Deus, ou a palavra de Deus, condena a consulta aos mortos, a invocação de espíritos. Por isso que eu fiz a diferença. Comunicação dos espíritos não é invocação. Por quê? Em nenhuma reunião mediúnica de um centro espírita sério, sobre a doutrina, sobre a égide da doutrina de Kardec, dos espíritos, do Pentateuco de Kardec, em nenhuma dessas reuniões você vai ouvir dizer, ou presenciar, se você participa, nenhuma invocação de espírito. Nenhuma consulta é feita aos espíritos. Porque os espíritos se comunicam conosco, é bem verdade, mas quando eles assim o desejam. Quando é para uma informação útil para nós, para o nosso conhecimento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, não há invocação, não há consulta. Quando os espíritos mais elevados transmitem informações, são para o nosso adiantamento. E outros espíritos que ainda sofrem em zonas de sofrimento, devido às suas faltas, quando aqui estiveram, a lei de causa e efeito. Toda causa gera um efeito. Né? É o que Jesus disse, a cada um será dado segundo suas obras, ele diz lá no Evangelho de João. Então, quando esses espíritos que ainda sofrem, também se manifestam, se comunicam, é para dizer aos seus parentes, seus familiares ainda aqui encarnados, que não fiquem a chorar a vida toda, aprisionando-os aqui na esfera física, quando eles já não pertencem mais à matéria. Então, nunca você vai ver ou tomar conhecimento de que algum espírita, de algum médium, de algum participante de reunião mediúnica invocou, chamou, consultou algum espírito. Até porque, como dizia o saudoso, inovidável Francisco Cândido Xavier, saudosa memória, quando alguém lhe procurava lá em Uberaba, procurando saber de um parente que faleceu, querendo notícia, querendo informação, ele sorria amorosamente, candidamente, como ele sempre o fazia, e dizia: ô meu irmão, o telefone só toca de lá para cá, usando uma linguagem figurada para dizer que eles se comunicam quando eles assim desejam, e também quando é permitido. Então, para finalizar, digo que a doutrina espírita
é uma doutrina também cristã, eminentemente cristã. No Livro dos Espíritos, a primeira obra de que falei, feito à base de perguntas e respostas, como disse, na pergunta 625, Kardec perguntou assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta: Jesus. De onde se conclui que é uma doutrina preponderantemente cristã. Não é uma doutrina proselitista, onde numa palestra doutrinária você vai ver o orador dizer: levante o braço quem deseja se converter ao Espiritismo, ou quem deseja aceitar Cristo aqui. Levante o braço aquele que quer se converter agora em espírita. Porque não é a doutrina do proselitismo. Você indo assistir uma palestra, se gostar, e o que acontece com muitos, gostam e terminam continuando, frequentando, e às vezes tornam-se espíritos, ou não. Se você gostar, fica. Se não gostar, não vai mais. É uma coisa livre, não é? A doutrina espírita, ela permite tudo. É uma doutrina aberta. Mas, não confundir. Como dizia o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, tudo me é lícito, mas nem tudo eu posso. Você tem liberdade, você tem livre-arbítrio, mas tem que ponderar entre o que deve e o que pode. E a doutrina espírita é isso, não promete salvação nem condenação, porque ela oferece o esclarecimento, a luz. Ide e pregai, disse Jesus. É o que fazemos, pregamos, né? Falamos, divulgamos as máximas do Cristo e os ensinamentos dos Espíritos através dos médiuns que vêm do Cristo. Essa é a doutrina espírita. Doutrina cujo cerne, cuja base de sua filosofia é o adiantamento moral do homem. A doutrina espírita tem como fundamentos a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos. Imortalidade da alma. Uma vez que Deus cria os espíritos, eles não mais morrem. Por isso que a alma é dita como imortal. O corpo perece, mas a alma não. A alma volta para o mundo espiritual. Não confundir com o panteísmo, porque tudo vem de Deus, tudo promana de Deus e tudo a ele retorna. Então a alma vem para o mundo numa carne, na encarnação, a carne perece depois de uma existência, depois de uma validade vencida, e ela retorna ao mundo dos espíritos. Pluralidade das existências, muitas e muitas encarnações. São as oportunidades que você tem de evolução. Por misericórdia de Deus, a lei de reencarnação é uma lei de justiça e de amor, que permite aquele espírito que caiu numa encarnação reerguer-se numa outra. Esse é o Pai Abba, como dizia Jesus em aramaico, é o Pai amoroso que nos dá tantas oportunidades quantas necessitamos. Não é um Pai rancoroso que condena as penas perpétuas. Pluralidade dos mundos habitados. A casa do meu Pai tem muitas moradas, disse Jesus. Muitos mundos em que há vida inteligente. Por que só na Terra essa coisica, esse planetinha minúsculo? Uma galáxia entre milhões de galáxias, não é? Para encerrar, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, e desencarnou em 31 de março de 1869, em Paris, na França. Esse é um pequeno resumo da doutrina espírita e do seu codificador, professor Rivaio
Allan Kardec. Meu nome é Beto Brito, como já disse no começo. Peço a você que, se gostou, dê o seu like, gostei ou não gostei, mas eu espero que você tenha gostado. Também faça um pequeno comentário e compartilhe para alguém que você considera que deve saber dessas informações, que tinha dúvida também ou que não conhecia, mas que é bom conhecer, até para fazer um juízo de valor mais abalizado, né? Quando eu peço para curtir, comentar e compartilhar, não é para fins de monetização, porque esses vídeos não são visualizados por milhões de pessoas. Eu não sou influencer desses que vivem a caça de monetização, de ganhar dinheiro. O objetivo é informar um assunto tão bom como esse. Mas é que, fazendo assim, você ajuda a que a plataforma YouTube mantenha o canal alimentado, ativo, por considerar que esse conteúdo é de relevância para muitos. É isso aí, era o que tinha para hoje. Espero ter contribuído para, de alguma forma, você conhecer as origens do Espiritismo. Isso é um resumo sintético, como disse, porque falaria horas e horas, porque o assunto é vasto. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo. Beijo no coração de todos, que a paz de Jesus, o nosso mestre querido, nosso guia, o nosso modelo, seja com todos os corações. Você que é espírita, você que não é espírita, é de religião outra qualquer, é ateu, você que é um irmão em Cristo. Até a próxima.